Existe uma verdade na Bíblia que muitas pessoas preferem não encarar. Não porque ela seja difícil de entender, mas porque ela confronta diretamente a forma como muitos vivem a fé hoje. Essa verdade não está escondida. Ela foi dita pelo próprio Jesus, de forma clara, direta e registrada nas Escrituras. E talvez, ao ouvir isso com atenção, você perceba que seguir a Cristo é mais profundo do que normalmente se apresenta. Vivemos em uma época em que a fé cristã, muitas vezes, é anunciada como um caminho de conforto, de soluções rápidas e de promessas imediatas. Uma fé que se adapta à rotina, aos desejos e aos planos pessoais. Mas quando abrimos a Bíblia e observamos com cuidado as palavras de Jesus, percebemos algo muito diferente. Jesus nunca chamou ninguém oferecendo facilidade. Ele chamou pessoas para um caminho que transforma completamente a maneira de viver. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz que, se alguém quer segui-lo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Essas palavras não foram ditas a pessoas distantes da fé, mas àqueles que desejavam caminhar com ele. Isso nos mostra que seguir Jesus não é apenas acreditar, mas escolher diariamente viver de acordo com a vontade de Deus. Negar a si mesmo significa abrir mão de colocar o próprio eu no centro. É deixar de viver apenas pelos próprios desejos e passar a considerar o que Deus espera. Essa renúncia aparece em atitudes simples, mas constantes. Ela acontece quando escolhemos perdoar alguém que nos feriu, mesmo quando o coração pede vingança. Quando escolhemos falar a verdade, mesmo sabendo que isso pode nos trazer perdas. Quando decidimos agir com honestidade, mesmo sem reconhecimento algum. Negar a si mesmo também envolve abrir mão do orgulho, da necessidade de sempre ter razão e do desejo de aprovação. Muitas vezes, essa renúncia acontece em silêncio, quando escolhemos não responder uma ofensa, quando preferimos a paz em vez de uma discussão, ou quando decidimos obedecer a Deus mesmo que isso não faça sentido para quem está ao nosso redor. Quando Jesus fala sobre tomar a cruz, ele usa uma imagem muito forte. Naquele tempo, a cruz não simbolizava fé ou esperança, mas dor, humilhação e morte. Ao usar essa expressão, Jesus deixa claro que segui-lo envolve custo. Isso pode significar ser incompreendido pela própria família, ser criticado por amigos, ou até ser rejeitado por viver de acordo com princípios bíblicos em um mundo que pensa diferente. Jesus também falou sobre o caminho estreito, dizendo que poucos o encontram. Isso nos ensina que a fidelidade nem sempre será popular. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos orienta a oferecer nossa vida como sacrifício vivo, o que aponta para uma entrega diária. Não é algo feito uma única vez, mas uma decisão renovada todos os dias. Em João capítulo 16, Jesus afirma que no mundo teríamos aflições, mas nos chama a confiar, porque ele venceu o mundo. Isso nos mostra que a fé verdadeira não nos livra dos problemas, mas nos dá direção e esperança em meio a eles. Seguir a Cristo não significa ausência de dor, mas a certeza de que não caminhamos sozinhos. Essa verdade nos leva a uma pergunta importante. Estamos realmente seguindo Jesus como ele se revelou nas Escrituras, ou seguimos apenas uma versão mais confortável da fé, que não exige mudanças profundas? A Bíblia deixa claro que seguir a Cristo transforma prioridades, muda valores e redefine o que realmente importa na vida. O apóstolo Paulo escreveu que considerava tudo como perda por causa de Cristo. Pedro ensinou que fomos chamados a seguir os passos de Jesus, mesmo quando isso envolve sofrimento. Os profetas do Antigo Testamento mostraram, com suas próprias vidas, que obedecer a Deus muitas vezes significa caminhar contra a maioria. Essa mensagem não aparece em apenas um texto, mas atravessa toda a Bíblia. A fé verdadeira não é sobre adaptar Deus aos nossos desejos, mas sobre permitir que Ele nos transforme por completo. Essa verdade pode confrontar, mas também liberta, porque nos tira do superficial e nos conduz a um relacionamento real e profundo com Deus, baseado na obediência, na confiança e na verdade da sua palavra. Se este conteúdo ajudou você a refletir mais profundamente sobre sua caminhada com Deus, agradeço por ter ficado até o final. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre as Escrituras e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Que a palavra de Deus continue iluminando o seu caminho.